Eu diria que há um certo consenso da sociedade sobre a necessidade de uma reforma tributária no Brasil, mas ainda estamos bem distantes de um consenso acerca do seu conteúdo. Há diversas propostas de emenda à Constituição com o propósito de reformar o nosso sistema tributário. Recentemente, a PEC número 45 de 2019 tem sido o foco das discussões. É por isso que no vídeo de hoje nós vamos tratar das principais propostas dessa PEC para as alterações no nosso sistema tributário. A proposta de emenda à Constituição número 45 de 2019 foi protocolada na Câmara dos Deputados em abril deste ano pelo deputado Baleira Rossi. Acredito que a principal proposta dessa PEC seja a criação do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS visa substituir alguns tributos, como é o caso do IPI, do ICMS, do ISS, da contribuição para o PIS e da COFINS, inclusive essas contribuições incidentes na importação. O IBS seria instituído por lei complementar, ou seja, ele teria um caráter nacional e seria de uma espécie de competência comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Na realidade, essa competência comum seria bem restrita, porque na realidade quem instituiria seria a União, por meio de lei complementar, e os outros entes teriam uma competência restrita à definição das suas respectivas alíquotas desse mesmo imposto. A PEC, portanto, propõe a inclusão do artigo 152-A na Constituição, que teria a seguinte redação: Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços que será uniforme em todo o território nacional, cabendo à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exercer sua competência exclusivamente por meio da alteração das suas alíquotas. Como eu disse, é uma espécie de competência comum, mas os entes só têm competência para a definição das alíquotas. É uma competência exclusiva para a definição das alíquotas. Os demais aspectos desse imposto serão definidos por lei complementar de caráter nacional e uniforme para todos os entes. De acordo com a proposta, o IBS seria administrado por um comitê gestor responsável pela sua arrecadação centralizada e o produto da sua arrecadação seria repartido entre a União, Estado ou Distrito Federal e municípios, sendo que, em caso de operações interestaduais ou intermunicipais, o produto da arrecadação pertenceria ao Estado ou município de destino desse bem ou serviço. A União teria ainda a competência para instituir impostos seletivos com finalidade extrafiscal destinados a desestimular o consumo de certos bens ou serviços, o que seria incluído no artigo 154, inciso 3 da Constituição. Para a União, a alíquota do IBS representaria a soma das alíquotas que hoje são destinadas à Seguridade Social, financiamento do Programa de Seguro-Desemprego e do abono previsto no artigo 239 da Constituição, que hoje são financiados pela contribuição para o PIS, financiamento de programas de desenvolvimento econômico previstos também no artigo 239, mas no parágrafo 1º da Constituição, recursos destinados ao Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, transferências aos Estados e Distrito Federal proporcionalmente ao valor das respectivas exportações, educação e saúde e ainda recursos não vinculados. No caso dos Estados e do Distrito Federal, a alíquota do IBS representaria a soma das alíquotas hoje destinadas a saúde e educação, transferências para os municípios, outras destinações previstas nas constituições dos estados ou do Distrito Federal e ainda alguns recursos não vinculados. E para os municípios, a alíquota do IBS representaria a soma das alíquotas hoje destinadas à saúde e educação, outras destinações previstas na lei orgânica do município e ainda recursos não vinculados. O objetivo da PEC, como previsto na sua própria justificativa, é a simplificação do sistema tributário através da reunião de 5 tributos em um, o IBS, que tem características de IVA. Além disso, a justificativa demonstra também que não pretende reduzir a autonomia dos estados e municípios, mas isso é bem questionável, tendo em vista que, de acordo com a proposta, os estados e municípios eles terão ingerência apenas na definição das alíquotas, que ainda assim estarão restritas àquelas disposições gerais previstas na lei complementar instituidora. Além disso, eles vão ter que enfrentar a concorrência de base com a própria União, tendo em vista que
esse imposto será de competência comum, ou seja, todos os entes vão tributar através desse mesmo imposto. Não se percebe, entretanto, nessa proposta soluções para os nossos problemas de iniquidade na distribuição do ônus tributário, tendo em vista que a proposta continua dando ênfase à tributação indireta, além de extinguir a seletividade que era característica do ICMS e do IPI, o que pode tornar o sistema ainda mais regressivo do que é hoje. Não há qualquer proposta para caminhar para a progressividade, e sim há indícios de que o sistema se torne ainda mais regressivo com essa proposta. Além disso, a gente também não percebe soluções concretas para os nossos problemas federativos causados pelo sistema tributário hoje. Apesar de a proposta reafirmar a autonomia dos entes, ela não propõe uma redistribuição das receitas tributárias entre os entes em relação ao que temos hoje. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo um link para o artigo do professor Ricardo Lodge, em que ele faz críticas a essa PEC 45 de 2019 e demonstra como ela pode violar o federalismo fiscal e a capacidade contributiva. Eu acho que a leitura desse artigo pode complementar o nosso estudo sobre a reforma tributária no contexto atual do Brasil. Os pontos positivos dessa proposta é que ela realmente provoca alguma simplificação no sistema tributário, ela resolve o nosso problema de fragmentação da base de incidência, que é uma questão bem negativa para o nosso sistema tributário atual, e além disso concentra a arrecadação no destino do bem ou do serviço, que também é uma questão muito importante diante das nossas disparidades regionais. A proposta também promete uma maior efetividade da não cumulatividade na tributação do consumo, através do novo IBS, e promete também o fim da guerra fiscal com a extinção da possibilidade de concessão de qualquer benefício fiscal. Enfim, a PEC 45 de 2019 enfrenta bem timidamente problemas bem pontuais do nosso sistema tributário. Eu particularmente entendo que o esforço que envolve o debate democrático para a aprovação de uma reforma tributária demanda que a gente enfrente pelo menos 3 pilares em uma proposta de reforma tributária. O primeiro é sim a simplificação do sistema, o segundo, a resolução das iniquidades na distribuição do ônus tributário entre a população, tornando o sistema mais progressivo, e o terceiro, a resolução dos nossos problemas federativos, para que a distribuição das competências tributárias estejam mais compatíveis com a distribuição das competências administrativas dos entes, para que a gente não tenha os problemas federativos financeiros que nós temos atualmente. Então, se nós vamos enfrentar todo esse debate democrático para aprovar uma reforma tributária, eu entendo que a proposta deveria envolver esses 3 pilares necessariamente. Uma proposta que envolva apenas um deles não está resolvendo todos os nossos problemas do sistema tributário e ainda pode agravar um deles. Vejam que há uma posição muito recorrente acerca da PEC 45 de 2019, no sentido de que, quando ela promove a simplificação do sistema tributário, ela aumenta as iniquidades do sistema, porque ela pode tornar o sistema mais regressivo do que o que ele é hoje. Então, quando a gente não presta atenção nesses 3 pilares, a gente pode resolver um deles e agravar outros. Então, acho que a proposta de reforma tributária que a gente demanda hoje, ela deve ser mais ampla do que essa da PEC 45 de 2019 e deve resolver mais esses 3 problemas principais que nós temos no sistema tributário atualmente. Vocês gostariam de dar continuidade a essa discussão sobre a reforma tributária no Brasil? Em caso positivo, deixem aqui nos comentários desse vídeo qual aspecto da reforma tributária que vocês gostariam de ver o nosso desenvolvimento ou a nossa discussão em algum vídeo específico. Se vocês gostaram também dessa abordagem específica sobre essa PEC 45 de 2019, não deixem de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, nossas próximas discussões. Não deixem de interagir e sugerir novos temas aqui para o nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima!